Capítulo 23. Explorando formas perigosas de oração e meditação. Reconheça o falso reavivamento. Parte 3. E, orando, não useis de vãs repetições, como os gentios. Mateus 6, 7. Quando alguém quer aprender a reconhecer uma falsificação, em vez de dedicar atenção ao que é falso, concentra-se no verdadeiro. No site do Serviço Secreto dos Estados Unidos, há uma seção chamada Como Detectar Dinheiro Falso. Ela nos diz o seguinte: olhe para o dinheiro que você receber. Compare a nota suspeita com uma nota genuína de mesma denominação e série. Procure diferenças, não semelhanças. A fim de seguir esse conselho, precisamos ter uma nota genuína de dinheiro para servir de comparação. Também devemos conhecer o genuíno de trás para frente, por dentro e por fora. Conta-se que um bom agente do serviço secreto, que atua na parte de falsificação, passa a maior parte do tempo conhecendo o artigo genuíno, não olhando para as falsificações. Depois de se tornar especialista no genuíno, fica fácil detectar o falso. Por isso, é tão importante nos alicerçarmos e fundamentarmos na palavra de Deus, pois ela é nosso padrão, nosso detector de falsificações. Se aquilo que estamos fazendo ou ouvindo não se encaixa com a genuína palavra de Deus, algo está errado. Reconheça os verdadeiros perigos do movimento de formação espiritual. Muitos se perguntam hoje, por que esse barulho todo com uma formação espiritual? Todos nós não precisamos mesmo de uma experiência mais profunda com Deus? Para muitos, o conceito de formação espiritual é inofensivo e até positivo. Trata-se de um termo com definição não muito específica, que pode significar crescimento e maturidade, ou qualquer coisa espiritual. Alguns têm usado o conceito simplesmente para ajudar outros a reconhecer a própria necessidade de promover crescimento e transformação espiritual mais profundos. Logo, o termo significa coisas diferentes, dependendo de quem o está usando. Em resposta à pergunta, o conceito de formação espiritual é bíblico? Mark Phelan escreve: se definirmos formação espiritual como ser formado à imagem de Cristo, enquanto meditamos na palavra de Deus, buscá-lo em oração e abrir a mente ao poder transformador do Espírito Santo, certamente é. O apóstolo Paulo admoestou os cristãos de Roma: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12, 2. A fim de compreender a seriedade do assunto que temos em mãos, devemos ir um pouco mais fundo. O barulho todo em relação à formação espiritual, como alguns têm chamado, é mais do que apenas uma batalha por causa de terminologia ruim, pois os termos mudam com frequência, sobretudo quando alguns se tornam ofensivos dentro dos círculos cristãos. Embora algumas práticas da formação espiritual estejam acontecendo desde a Idade Média, a expressão formação espiritual surgiu com um sistema de exercícios espirituais ou disciplinas inventados em 1548 por Inácio de Loyola, o fundador católico da Ordem dos Jesuítas. Todas essas disciplinas espirituais giram em torno da avaliação dos próprios sentimentos e do reconhecimento da voz interior divina. Os exercícios tinham o objetivo de ensinar aos jovens jesuítas, em estudo para o sacerdócio, como sujeitar a própria mente à de seu superior. O superior recebia o título de diretor espiritual. Embora isso possa parecer um pastoreio espiritual inocente, na realidade, se trata de colocar outra pessoa no controle espiritual. Na verdade, diz respeito ao controle da mente. Embora o mentoreamento espiritual seja incentivado na Bíblia, essa diretoria espiritual não está de acordo com o padrão das Escrituras. Não é fácil reconhecer à primeira vista, pois encontramos aqui verdade e erro misturados de maneiras muito sutis. Embora pareça se dedicar à grande glória de Deus e aparentemente nobres em vários aspectos, os jesuítas fazem 3 votos: de pobreza, de castidade e de obediência. O que muitos não sabem é que a Ordem dos Jesuítas foi originalmente fundada com o único objetivo de assegurar a riqueza e o poder para derrubar o protestantismo e restabelecer o papado, e eles fizeram seu trabalho muito bem. Nos primeiros anos, eram conhecidos pela crueldade aberta contra aqueles que se opunham às tradições da Igreja Católica,
sobretudo os que tentavam seguir doutrinas puramente bíblicas. Um historiador cristão escreveu: por professar uma fé contrária aos ensinos da Igreja de Roma, a história registra o martírio de mais de 100 milhões de pessoas. 1 milhão de valdenses e albigenses, protestantes suínos e franceses, pereceram durante uma cruzada proclamada pelo Papa Inocêncio III, em 1208. A partir da fundação da Ordem Jesuíta, de 1540 a 1580, 900 mil foram destruídos. 150 mil foram mortos pela Inquisição em 30 anos. Nos 38 anos após o edito de Carlos V contra os protestantes, 50 mil pessoas foram enforcadas, decapitadas ou queimadas vivas por heresia. Outras 18 mil pereceram durante a administração do Duque de Alva, em 5 anos e meio. Um dos aspectos mais perigosos do movimento de formação espiritual é que muitos de seus exercícios espirituais estão enraizados na ousada espiritualidade panteísta dos jesuítas. O panteísmo é uma cosmovisão baseada na crença de que Deus está em todas as coisas. Em outras palavras, não existe Deus pessoal distinto, mas Ele está em tudo, nas pedras, nos girinos, nas árvores e até mesmo nos seres humanos, inclusive naqueles que blasfemam de seu nome. Por motivos óbvios, os defensores do movimento de formação espiritual costumam minimizar, ignorar ou dar motivos para desconsiderar o panteísmo e o misticismo abertos. No entanto, o fundamento falso sobre o qual esse movimento popular é baseado permanece o mesmo. Essas filosofias são enganosas e sutis. São enganosas porque a crença-chave é que Jesus, em sua plenitude, pode ser encontrado em cada ser humano e em todas as suas criaturas, em qualquer lugar. Além de tal crença ser completamente antibíblica, ela consiste em uma contrafação da obra do Espírito Santo em nossa vida. Em vez de dirigir nossa mente para ver Cristo como nosso intercessor no santuário celestial, onde a Bíblia diz que está a sua presença física, não dentro de nós, e em vez de nos inspirar a orar a Cristo por meio do Espírito Santo, que vive dentro de nós contanto que obedeçamos a Deus, ver Atos 5:32, as pessoas são levadas a pensar que podem entrar na presença real de Cristo quando quiserem, comunicando-se com Ele diretamente por meio de práticas de aquietação da mente, como a oração contemplativa, a oração centrante, os labirintos de oração, as fantasias guiadas e assim por diante. Ciente do que aconteceria um dia, Ellen White escreveu: as advertências da palavra de Deus com respeito aos perigos que rodeiam a igreja cristã pertencem a nós hoje. Como nos dias dos apóstolos, os homens procuravam destruir a fé nas Escrituras pelas tradições e filosofias. Assim hoje, pelos aprazíveis sentimentos da alta crítica, evolução, espiritismo, teosofia e panteísmo, o inimigo da justiça está procurando levar as pessoas para caminhos proibidos. Por causa dos perigos da filosofia panteísta, conseguimos entender melhor por que Ellen White e outros pioneiros adventistas se preocuparam tanto com o livro do Dr. J. H. Kellogg, Living Temple, Templo Vivo, no qual Ellen White afirmou conter o alfa de heresias letais. Sem entrar em grandes detalhes da história toda, podemos dizer que o Dr. Kellogg, influente médico adventista e líder da reforma de saúde na igreja na época, que acabou apostatando mais tarde, estava ensinando o panteísmo, abertamente e sem pedir desculpas, por meio dessa apostasia alfa, assim chamada por ser considerada o início de todas as apostasias. Os líderes da igreja viram as pessoas ser conduzidas a uma forma de espiritualidade na qual o inimigo podia falar diretamente com suas vítimas e conduzi-las para longe de Deus. Por meio de visões proféticas, Ellen White foi advertida de que, no tempo do fim, a apostasia ômega final, semelhante à alfa, sobreviria, e parece que essas profecias dadas pelo próprio Deus estão se tornando realidade. A Bíblia nos diz: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. As pessoas aprenderão sempre e jamais poderão chegar ao conhecimento da verdade. Esses indivíduos irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Isso é motivo de preocupação? A Bíblia continua:
pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Há mais de 100 anos, recebemos a advertência de que Satanás tentaria fazer isso no fim dos tempos. Ele não está começando a trilhar exatamente esse caminho agora? Precisamos ficar em estado de alerta para não sermos enganados. Somos avisados de que Satanás enganará até os eleitos, se possível. A inspiração nos diz: o inimigo está se preparando para sua última campanha contra a igreja e, quando ele faz outro movimento de avanço, não o reconhecem como inimigo seu, aquela velha serpente, mas consideram-no um amigo que está fazendo uma boa obra. Realmente, o lobo mau, também conhecido como diabo, logrou êxito em se vestir de pele de cordeiro e está tentando desviar muitos da casa de Deus. Oração contemplativa e oração centrante, ouvindo a voz divina interior. O que exatamente é a oração contemplativa? Ela começa com uma prática chamada oração centrante, técnica meditativa na qual o praticante se concentra em uma palavra sagrada ou mantra escolhido e o repete para acalmar a mente. Outra expressão para isso é lectio divina, latim para leitura divina. Cito o material Method of Centered Prayer, método da oração centrante, inspirado no livro Mente Aberta, Coração Aberto, do monge e sacerdote Thomas Keating. Ele explica: escolha uma palavra sagrada como símbolo de sua intenção em consentir com a presença e a atuação divina no interior. A palavra sagrada é escolhida durante um breve período de oração ao Espírito Santo. Use uma palavra de uma ou duas sílabas, como Deus, Jesus, Abba, Pai, Mãe, Maria, Amém. Outras possibilidades incluem amor, ouvir, paz, clemência, deixar, silêncio, quietude, fé, confiar. As instruções continuam dizendo que a palavra sagrada não deve ser alterada durante a oração, pois isso significa envolver o pensamento. A palavra sagrada é a âncora. Se pensamentos, sentimentos ou distrações intervirem, a palavra sagrada deve ser repetida até toda a quietude voltar. Thomas Merton, escritor e místico católico norte-americano, bem como monge trapista da abadia de Getsemane, em Kentucky, na metade do século XX, escreveu da seguinte maneira o objetivo da oração centrante: no centro do nosso ser, há um ponto do nada, intocado pelo pecado e por ilusões. Um ponto de pura verdade. Esse pequeno ponto é a pura glória de Deus em nós. Está em todo o mundo. Trata-se da mesma mentira que Satanás, disfarçado de serpente, contou para Eva no jardim do Éden. Apenas coma do fruto. Você está a um passo de descobrir o Deus que existe dentro de você. No entanto, a Bíblia diz que dentro de nós não habita bem nenhum. Romanos 7,18. Até mesmo nossa justiça é como trapos de imundícia. Isaías 64:6. E bebemos a iniquidade como água. Jó 15:16. Logo, nenhuma quantidade de atenção ou de práticas de aquietação da mente é capaz de nos conectar com uma suposta centelha divina imaculada interior. Desculpe-me pela linguagem informal, mas não vai dar, não, amigo. A Bíblia nos ensina a andar pela fé e não por aquilo que vemos, mas a oração contemplativa desperta sentimentos e sensações em lugar das doutrinas e da verdade. As Escrituras ensinam que nosso coração é mau e somente por meio da aceitação do sacrifício de Cristo no Calvário podemos ser salvos. O povo de Deus do Antigo Testamento oferecia um sacrifício de manhã e outro no fim da tarde. Hoje, esse poderia ser o equivalente aos cultos matutino e vespertino, nos quais renovamos nosso compromisso com Cristo e a confiança em seu sangue. A prática da oração centrante é incentivada por 20 minutos de manhã e 20 minutos no fim da tarde, todos os dias. Lembre-se, o diabo é especialista em falsificações. Ao passo que a verdadeira meditação bíblica é atrativa e preenchida por pensamentos, o objetivo da oração centrante é livrar a mente de todos os pensamentos e de todas as preocupações até cessar o pensamento consciente, prática chamada de nutrir o silêncio, a fim de ouvir com mais clareza a voz divina interior.
Embora a concentração em Jesus ou em palavras das Escrituras possa parecer inocente, afinal, não deveríamos meditar na Bíblia e não queremos ouvir a voz de Deus com mais clareza? Essa técnica de oração popular é muito perigosa, pois cria um estado de relaxamento mental, no qual uma voz, interna ou externa, pode começar a falar e a moldar a mente. Enquanto pensam estar ouvindo a voz de Deus, as pessoas, na verdade, entram em contato com as vozes de espíritos malignos. Infelizmente, essa disciplina de oração popular tem sido praticada hoje em muitas denominações cristãs e círculos de oração. Mais uma vez, trata-se apenas do mesmo antigo veneno satânico, chamado espiritismo, embalado em um novo papel de presente, pois não há embasamento bíblico para esse tipo de oração. A oração contemplativa, mais uma prática mística que leva a um estado alterado da consciência, surgiu por volta do 3º e do 4º séculos. Foi criada pelos pais do deserto, monges católicos que praticavam o misticismo oriental no Oriente Médio. Ela foi transmitida ao longo dos séculos e acabou sendo adotada por Inácio de Loyola no século XVI, que construiu com êxito o fundamento sobre o qual a prática repousa hoje. Embora os defensores cristãos costumem negar, é apenas mais uma forma de auto-hipnose, paralela a métodos populares de meditação, bem como a muitas práticas do Zen budismo, hinduísmo e ocultismo. Trata-se de uma experiência subjetiva que enfatiza as emoções em detrimento dos fatos. É interessante constatar que aqueles que foram adeptos da oração contemplativa e deixaram o movimento relatam que é como usar drogas. É algo viciante que conduz a um pico emocional maravilhoso, assim como usar LSD. As pessoas que praticam esse tipo de oração contam que sentem paz interior e iluminação profundas. Por causa disso, acham que atingiram um nível superior de espiritualidade e realização. Contudo, não é o nível superior de Deus nem a paz de Deus. Em vez disso, apenas escancaram a porta para o engano mortal do espiritismo. Ao falar sobre esse novo tipo de espiritismo, que envolve o mundo cristão, Ellen White escreveu: "É verdade que o espiritismo hoje está mudando a sua forma e ocultando alguns de seus mais reprováveis aspectos. Reveste-se de aparência cristã, mas as suas declarações pela tribuna e pela imprensa têm estado perante o público durante muitos anos, e nelas o seu verdadeiro caráter se acha revelado. Estes ensinos não podem ser negados nem encobertos. Embora antes atacasse a Cristo e a Escritura Sagrada, hoje professa aceitar a ambos, mas a Bíblia é interpretada de modo a agradar ao coração não regenerado, enquanto suas verdades solenes e vitais são anuladas. Preocupa-se com o amor, com o principal atributo de Deus, rebaixando-o, porém, até reduzi-lo a sentimentalismo, pouca distinção, fazendo entre o bem e o mal. A justiça de Deus, sua reprovação ao pecado, os requisitos de sua santa lei, tudo isso é posto de parte. O povo é ensinado a considerar o decálogo como letra morta. Fábulas aprazíveis, fascinantes, cativam os sentidos, levando os homens a rejeitar as sagradas escrituras como fundamento da fé. Cristo é tão verdadeiramente negado como antes, mas Satanás a tal ponto cegou o povo que o engano não pode ser discernido. Nada a não ser o poder de Deus, concedido em resposta à fervorosa oração da fé, poderá livrar essas almas prisioneiras. Vez após vez, preciso retornar a atenção à palavra. Já percebeu minha ênfase incessante nesse aspecto? A palavra de Deus é nossa chave divina, que abre não só o depósito de bênçãos celestiais em resposta à oração, mas também as portas da prisão do engano que prende milhões atualmente. Se não conhecermos as verdades genuínas das Escrituras, automaticamente estaremos a caminho da ruína espiritual. Ficaremos trancados na prisão do erro e do engano. Só Deus tem poder para nos livrar. Controle da mente. A chave para a evangelização do mundo. Certa vez, o Papa João Paulo II declarou: "Uma vez que a vida contemplativa pertence à plenitude da presença da Igreja,
que ela seja colocada em prática por toda parte. Institutos religiosos da vida contemplativa e ativa desempenharam até aqui e continuam a desempenhar o papel principal na evangelização do mundo. Por incrível que pareça, o sonho do falecido Papa João Paulo II está se tornando realidade, pois o mundo, sem dúvida, está sendo evangelizado. Hoje, há muitos institutos que ensinam oração contemplativa e espiritualidade a milhares todos os anos. Muitos deles são frequentados e aplaudidos por cristãos e líderes de todas as denominações protestantes, inclusive por adventistas do sétimo dia, tragicamente. Mas é desse tipo de evangelização que precisamos? Somos alertados. Pouco a pouco, ele tem preparado o caminho para sua obra mestra de engano, o desenvolvimento do Espiritismo. Com exceção dos que são guardados pelo poder de Deus, pela fé em sua palavra, o mundo todo será envolvido por esse engano. Ao longo de toda a história do grande conflito, o maior sucesso de Satanás sempre se relaciona diretamente com sua capacidade de controlar a mente daqueles que prendem em armadilhas sem a consciência de tais pessoas. Esse é o segredo de seu êxito, quando consegue enganar aqueles que estão sob seu poder, levando-os a crer que Deus está operando neles, quando na verdade é ele próprio, Satanás, ele ganha o dia. Essa é a característica fundamental da apostasia ômega e, provavelmente, tenha sido o motivo que levou Ellen White a estremecer quando a contemplou. Muitos líderes da igreja remanescente de Deus estavam desempenhando aquilo que imaginavam ser a obra de Deus, quando, na verdade, eram dirigidos pelo príncipe das trevas. Quanto mais de perto Satanás consegue se assemelhar a Cristo, tanto em comportamento quanto no uso do sobrenatural, maior é sua habilidade de enganar. Consegue perceber como Satanás pode ter sucesso no futuro ao levar muitos professos cristãos a se unir e promover uma religião mundial unificada em um único dia de adoração, pensando estar fazendo o serviço de Deus e dispostos a aniquilar aqueles que se recusarem a adotar o novo mundo único de religião ou estilo escolhido para a adoração. Ver 1 Timóteo 4, 1 e 2. Lembre-se, tudo gira em torno do controle da mente, e Satanás está atrás disso. Ele sabe o que está fazendo, e nós? No livro Revive Us Again, Reviva-nos de Novo, Mark Phelan escreveu: a preocupação de Satanás nos últimos dias não é com o mundo não salvo. Ele já o tem sob seu domínio. Seu alvo são os cristãos. Ao trazer enganos para dentro da igreja, desencaminhará milhões. E está começando a acontecer bem diante de nossos olhos. Senhor, tem misericórdia de nós. Mal tocamos a superfície desse iceberg gigantesco que só cresce o tempo inteiro. Mas há muitas outras disciplinas de oração que também precisamos abordar rapidamente enquanto cobrimos esse assunto. Oração de escuta. O que Deus está lhe dizendo? Em alguns círculos, oração de escuta é apenas mais um termo para se referir à oração contemplativa. No entanto, nesse caso, estou falando de algo diferente. Em tempos recentes, uma amiga me escreveu compartilhando uma experiência maravilhosa que ela tivera em oração. Ao descrever sua experiência, sinais de alerta começaram a tocar em minha mente. Ela contou que um grupo se reuniu para orar uns pelos outros, mas não foi um grupo normal, do tipo, vamos cercar você e orar por sua vida. Prática, aliás, que deve ser incentivada. Em vez disso, a pessoa que necessitava de oração era escolhida e então instruída a ficar em silêncio, escutando o que Deus estava lhe dizendo. Durante o período de silêncio, em outro ambiente, um pequeno grupo orava pela proteção desse indivíduo. Proteção de quê? Não sei ao certo. E para que ouvisse o que Deus estava lhe dizendo. Após alguns minutos de silêncio, a pessoa então contava ao grupo o que havia se passado em sua mente. Crendo que essa era a voz de Deus falando a eles, o grupo a cercava e orava em relação àquilo que Deus dissera. Podia ser uma ferida emocional do passado que ainda não havia sarado ou determinada situação na vida atual. Embora isso possa não estar no mesmo nível de entrar em um estado alterado da consciência,
creio que uma advertência se faz necessária. Não há nada de errado em cercar uns aos outros de oração enquanto partilhamos nossos fardos. Precisamos fazer isso mais vezes. No entanto, devemos ter cuidado ao incentivar os outros a ficar em silêncio para ouvir a voz de Deus e então, e essa é a chave, considerar que qualquer pensamento que vier à mente é uma comunicação direta da parte de Deus. A Bíblia diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Jeremias 17:9. Deus fala a nós por meio do Espírito Santo, mas isso ocorre primariamente por intermédio de sua palavra. Não podemos simplesmente nos assentar, ficar quietos e presumir: ok, agora vou ouvir e Deus vai falar comigo. O que se passar em nossa mente pode até vir da parte dele, mas é mais provável que sejam nossos pensamentos ou instigações de outro espírito. Interpretar nossos pensamentos aleatórios como se fossem comunicações diretas da parte de Deus é trilhar terreno perigoso. Por isso, somos incentivados a imergir nas Escrituras cientes de que o principal método usado por Ele para falar a nós está em Sua palavra, não na quietude da nossa mente, nem em pensamentos pessoais. Meditar em passagens das Escrituras e perguntar o que Deus quer que aprendamos desses versículos, ou fazer um grupo de estudo da Bíblia e perguntar aos participantes como Deus falou a você por meio desse texto, são práticas perfeitamente aceitáveis. A diferença é que tudo está baseado na palavra de Deus. Labirintos de oração. O caminho sagrado para não se sabe onde. O labirinto de oração é um caminho sagrado que conduz a pessoa, por meio de um círculo único, o centro de um esquema completo, no qual você tem um encontro com a presença de Deus e depois para fora novamente. De acordo com a Veriditas, organização à frente do movimento dos labirintos de oração, essa jornada para dentro e para fora do círculo de oração envolve 3 etapas: purgação, libertação no caminho de entrada, iluminação, recebimento, experiência que acontece no centro, semelhante a alcançar o silêncio, e união, retorno. A técnica é usada para facilitar a oração, meditação, transformação espiritual e união global. Os padrões do labirinto são semelhantes às mandalas budistas e à prática zen japonesa de Kirin, meditação caminhante. John Hoston, no início da década de 1990, introduziu o mundo cristão mais uma vez ao método de buscar iluminação por meio de andar no labirinto enquanto fez contato com Lauren Artres, líder espiritual da Grace Catedral, Catedral da Graça, em São Francisco, com o objetivo de trazer as pessoas de volta para seu centro e permitir que tivessem uma experiência pessoal com o Espírito. Em vez de ser mais uma forma positiva de espiritualidade cristã, a prática de andar por labirintos de oração tem origem e função claramente pagãs, mesmo que nem todos os passos associados ao uso intencionado sejam seguidos. Ao estudar um pouco, descobrimos que os labirintos de oração têm sido usados por diversas culturas pagãs há milhares de anos, em adoração a deusas, em danças e cerimônias rituais e por antigas tribos indígenas em práticas ocultistas. Encontramos evidência de antigos labirintos no Egito, na Itália, na Escandinávia e até na América do Norte. Além disso, a Igreja Católica incorpora labirintos de oração às suas construções e arquitetura há séculos, aderindo à prática de base pagã e batizando-a para os supostos propósitos cristãos. A Igreja Católica não é a única a adotar essas práticas pagãs no passado. Labirintos de oração e outras práticas místicas são usados e louvados por muitas fés diferentes há anos. Estamos vendo o ressurgimento de sua popularidade e de seu apelo, sobretudo dentro da igreja emergente, de grupos da nova era e entre os neopagãos. Por mais que os labirintos de oração pareçam inocentes, representam mais uma forma de fogo estranho e devem ser evitados a todo custo. Sala de oração, um lugar para se encontrar com Deus.
As salas de oração estão surgindo em todos os lugares, em igrejas, escolas cristãs, universidades e hospitais. Meus amigos e eu até descobrimos 3 salas de oração, uma ao lado da outra, em um aeroporto na cidade de Frankfurt, Alemanha. Uma decorada para os cristãos, outra para os judeus e a terceira para os muçulmanos. As salas de oração em si mesma não são ruins. Criar um lugar tranquilo onde alguém possa se afastar dos estudos ou do trabalho a fim de separar um tempo para orar não é uma má ideia. Inclusive, já tive a oportunidade de desenvolver salas de oração para várias escolas, universidades e eventos oficiais da igreja nos Estados Unidos e em outros países por anos. Já vi muita cura espiritual acontecer dentro delas, quando as pessoas se unem em oração sincera e fervorosa, clamando as promessas de Deus. Creio na importância e no benefício das salas de oração. No entanto, esta é minha palavra de cautela, e é por isso que mencionei esta prática aqui. Ao passo que criar uma jornada de oração ou fazer uma sala decorada para a oração possa tornar o ambiente mais pacífico e acolhedor, devemos nos acautelar contra pensar que precisamos criar um ambiente físico correto a fim de nos encontrarmos com Deus ou experimentar sua presença. Não estou falando sobre um ambiente de culto, mas sobre um lugar para orar. A questão é que podemos ter a mais linda e elaborada sala de oração deste lado do céu e ainda assim não encontrar a presença de Deus se nosso coração não for humilde e arrependido. Humildade e arrependimento compõem o ambiente no qual o Senhor verdadeiramente se encontra conosco. Salmo 66, 18, 51, 17 e Isaías 57, 15. Nesse ambiente bíblico genuíno, qualquer lugar pode se tornar um santuário, seja em uma solitária cela de prisão ou em uma sala repleta de cristãos. Assim, onde quer que estivermos, indo trabalhar de carro, em nosso quarto particular de oração, em uma sala especial de oração com amigos, em vez de procurar pontos de apoio físicos para ajudar a criar o ambiente, devemos nos lembrar de que somente a presença de Deus, por intermédio do Espírito Santo, é capaz de transformar nossa sala ou qualquer lugar em um recinto verdadeiramente santo. É do Espírito de Deus que mais necessitamos, e ele só desce sobre aqueles que são contritos e humildes de coração. Sonhos e visões. Podemos confiar neles? Cada vez mais, pessoas do mundo inteiro, até mesmo cristãos, estão tendo visões, sonhos e experiências extracorpóreas, dizendo que viram Deus ou seus entes queridos vivos no céu, ou que foram levados ao inferno, onde as pessoas são torturadas. Embora a Bíblia nos diga que Deus falará a seu povo por meio de sonhos e visões no tempo do fim, se essas experiências contradisserem os ensinos claros das Escrituras, não se pode atribuir a elas origem divina. Muitos ficam tão encantados com essas experiências sobrenaturais, exatamente como Satanás gostaria que, ao compartilhar sem fôlego esses relatos com amigos e entes queridos, a verdade bíblica é deixada de lado. Essa experiência aconteceu há alguns anos com um neurocirurgião que, depois de sofrer um acidente trágico, foi diagnosticado com morte cerebral. Ele não era cristão antes do acidente. Contudo, durante a cirurgia, enquanto tentavam salvar sua vida, aquele médico vivenciou uma experiência extracorpórea e viajou com um anjo para o céu e depois para o inferno. Sua função cerebral foi restaurada e ele acordou da cirurgia para contar sua história extraordinária. Escreveu um livro sobre a vida após a morte, que figura na lista dos mais vendidos do New York Times e vende centenas de milhares de exemplares até hoje. O problema é que as verdades sobre o céu e o inferno que ele recebeu nessa experiência extracorpórea não estão alinhadas com a palavra de Deus. Por causa do fenômeno sobrenatural e milagroso que ele vivenciou e por ter sido claramente curado de morte cerebral, muitos aceitam suas visões e revelações como verdade do Evangelho, acima da palavra de Deus. Outra experiência de um garotinho também chamou a atenção de milhares ou até mesmo de milhões de cristãos desavisados e foi lançada como filme hollywoodiano, com o título O Céu é de Verdade.
De acordo com a história, o pequeno Colton, de 4 anos de idade, filho de um pastor no estado norte-americano de Nebraska, enquanto estava na mesa de cirurgia sendo operado para a retirada de um apêndice rompido, teve uma experiência de quase morte. Foi para o céu e lá encontrou a irmã mais velha, que havia morrido em um aborto, e seu bisavô, que falecera 30 anos antes. Após a cirurgia, Colton revelou aos pais perplexos detalhes impossíveis de saber e iluminações celestiais, tudo isso supostamente aprendido com esses 2 familiares no céu. Por mais surpreendentes que as revelações de Colton pareçam, elas contradizem diretamente a palavra de Deus. A Bíblia afirma com toda clareza que os mortos não sabem coisa nenhuma. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Eclesiastes 9, 5 e 6. As Escrituras também ensinam que a imortalidade não vem após a morte, mas da ressurreição no fim dos tempos. 1 Coríntios 15, 52. Contudo, a maioria dos cristãos atuais aprendeu a crer que a alma é imortal e que a pessoa vai imediatamente para o céu ou inferno assim que morre. O que esses desavisados não percebem é que essa crença os torna presas fáceis para cair no próximo engano poderoso de Satanás. É por isso que as histórias desse tipo são tão perigosas. Embora Deus ainda trabalhe às vezes com o sobrenatural, e veremos mais de suas manifestações sobrenaturais no futuro, não podemos nos esquecer de que o diabo é capaz de realizar milagres e executar manifestações sobrenaturais também. É por isso que esse tipo de coisa, inclusive visões e experiências extracorpóreas, não pode ser usado como prova de verdade ou doutrina, não importa o quanto a história seja espetacular ou mexa com nossas sensações. Se algo contradiz os ensinos claros das Escrituras, não podemos aceitá-lo. Ponto final. A Bíblia nunca, eu repito, nunca será superada por manifestações milagrosas. Devemos nos apegar à palavra a todo custo, ou isso ou morreremos. O último grande engano deve logo patentear-se diante de nós. O anticristo vai operar suas obras maravilhosas à nossa vista. Tão meticulosamente a contrafação se parecerá com o verdadeiro, que será impossível distinguir entre ambos sem o auxílio das Escrituras Sagradas. Pelo testemunho delas, toda declaração e todo prodígio deverão ser provados. Satanás tem um plano, e o tempo dele está se esgotando. Ele sabe que, se conseguir fazer os cristãos aderirem ao sobrenatural e sensacional em detrimento das verdades bíblicas, estarão prontos para cair em seu grande engano quando ele finalmente se revelar à humanidade, fingindo ser Cristo. Mas Jesus nos conta como será seu retorno. Apocalipse 1:7 e Mateus 24, 24 a 27. Com a Bíblia diante de nós, não há motivo para sermos enganados. Chamado à oração verdadeira e à meditação bíblica. Ao encerrarmos este capítulo, devemos nos lembrar de que o objetivo da verdadeira meditação e oração bíblicas não é esvaziar a mente nem olhar para o divino dentro de nós. Em vez disso, ela acontece quando a mente é preenchida pela palavra e pelas obras de Deus. Ao longo de toda a Bíblia, recebemos a instrução de que a oração deve ser uma prática ativa e repleta de pensamentos. Trata-se da comunicação real com Deus, por meio do Espírito Santo, composta por pensamentos e palavras específicas. Em nenhuma ocasião encontramos exemplo de oração por meio da repetição de uma palavra sagrada ou de um mantra. Cristo nos advertiu de maneira específica contra isso quando disse: "E, orando, não useis de vãs repetições como os gentios", que nos tempos bíblicos os homens e as mulheres nunca escolhiam quando Deus falaria com eles. O tempo sempre esteve sob o controle de Deus e, com frequência, aqueles que ouviam a sua voz ficavam chocados e atemorizados. Mark Finley escreveu: "Os cristãos do Novo Testamento não deram uma reviravolta no mundo de sua época com um evangelho que misturava a filosofia oriental com a doutrina cristã. Nós também não devemos fazê-lo. Os cristãos do Novo Testamento não tentavam entrar em contato com a presença divina em seu interior. Eles olhavam para seu Senhor crucificado,
ressurreto e prestes a vir, e sua vida era transformada. A meditação e a contemplação da Bíblia são a chave para crescermos em nossa caminhada com Cristo. Ellen White usou os termos meditar e meditação 569 vezes em seus escritos. Ela também usou o termo contemplação 580 vezes. Ao lançar mão desses termos, ela estava falando sobre meditar na palavra de Deus e contemplar a palavra, as obras e as providências de Deus. Incentivou-nos a passar diariamente 1 hora a refletir sobre a vida de Jesus, deixando que a imaginação se apodere de cada cena, especialmente as finais. Ao pensar com mais clareza no que aconteceu no Calvário, nossa confiança no Senhor crescerá e receberemos mais de seu Espírito. Isso é crucial, pois fomos instruídos. Se queremos ser salvos, afinal, teremos de aprender ao pé da cruz a lição de arrependimento e humilhação. Abordei diferentes formas de fogo estranho, a se evitar nos movimentos falsos de reavivamento que tomam conta do cristianismo na atualidade. Há mais em perigo, o perigo de apagar o fogo verdadeiro do Espírito Santo em momentos de reavivamento genuíno. Nos próximos capítulos, falarei sobre esse perigo e como evitá-lo. Portanto, continue a ler e continue ousando pedir mais. Não mais sensações agradáveis ou experiências místicas, mas um fundamento mais profundo construído sobre Deus e sua imutável palavra.